aqui hoje, nessa noite, nessa sexta-feira, falar para você que eu quero compartilhar com você algo diferente. Na verdade, eu quero falar que a partir de hoje, você verá o problema, a adversidade de forma diferente. Amém? Quem é que gosta de ter problema aqui? Levanta a mão. Diga, pastora, eu gosto de ter problema. Levanta a mão quem gosta de ter problema. Eu já imaginava que seria essa reação. Ninguém gosta de ter problema. Ninguém gosta de passar por momentos difíceis. Mas como eu falei nessa noite, eu quero apresentar para você uma nova visão do problema. Eu não vou ensinar você aqui a gostar de problema, senão o pastor Vanderlei não compra a minha passagem de novo para eu voltar. E eu quero voltar aqui. Eu não vou ensinar você a gostar de problema, eu não vim aqui para isso. Mas eu quero nessa noite ensinar a você a enfrentar o problema e não fugir do problema. Porque a maioria das pessoas deseja o quê? Deseja fugir, não é isso? O pensamento delas é exatamente esse. Poxa, estou vivendo um problema, estou vivendo uma situação difícil, eu quero fugir desse problema. Tem gente que chega a falar assim, olha, eu queria fechar os olhos e imediatamente estar num outro lugar. Quem já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi várias vezes. Eu queria fechar os meus olhos e estar num outro lugar para ver se esse problema se resolveria. Mas ele não se resolve. Esse problema não vai ser resolvido se você fugir dele. A sua fuga não vai resolver nada. Eu costumo dizer que se você pensar em fazer isso, você vai estar acumulando um outro problema. Que o seu, ele vai continuar existindo e para onde você fugiu, você ainda vai ter as despesas para você pagar daquele lugar lá. Então, se você fugir, você vai ter duas despesas. Então, o teu problema vai aumentar. Ele só vai aumentar, irmão. Então, eu não estou dizendo aqui também que você tem que desejar os problemas. Eu quero voltar nessa igreja. Eu não estou dizendo que você tem que falar assim com Deus. Deus, me manda problema, Senhor. Eu quero passar por situações difíceis. Não, nada disso. Até porque isso é necessário. É necessário pedir problemas, sim ou não? É necessário? Não é necessário pedir, sabe por quê? Porque os problemas e as situações adversas vêm naturalmente. São situações terrenas, fazem parte da nossa vida terrena, da nossa vida humana. Enquanto estamos aqui nesse mundo, os problemas, as adversidades, as situações difíceis vão surgir. E a própria Escritura já nos sinaliza isso. Que isso, André? É verdade? Isso está na Bíblia? Tá. Abra sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 6, verso 13. Efésios 6 vai falar da armadura de Deus. Efésios, capítulo 3, verso 13. A gente vai ver aqui nesse versículo que as Escrituras já nos alertam das circunstâncias adversas, das situações difíceis e dos problemas. Eles existem, fazem parte da vida terrena. E a gente precisa, então, enfrentar os problemas e não fugir deles. Eu quero que você saia daqui nessa noite com esse entendimento. Fugir do problema não resolve o problema. O problema precisa ser enfrentado, porque eles existem. Efésios 6,13 vai dizer o quê? Portanto, tomai toda a armadura de Deus. Para quê, hein? Para que a gente toma a armadura de Deus? Para que possais resistir no dia? Problema existe? A Bíblia já nos alerta sobre ele? Está escrito aqui. A palavra de Deus dizendo que a gente deve tomar toda a armadura de Deus para que a gente possa resistir quando o problema vier, quando a adversidade se levantar, quando o dia mau chegar, ou seja, ele vem. Ele vem. Há também aqui em João 16:33, volta um pouquinho para trás. Evangelho de João, capítulo 16, versículo
33. O Senhor é maravilhoso e Ele não esconde nada de nós, amém? Ele não disse que quando nós o aceitássemos como Senhor e Salvador, nós viveríamos num mar de rosas. Há algumas pessoas pregando esse evangelho aí, mas esse evangelho não é verdadeiro. A Bíblia diz em João 16:33, palavras de Jesus para nós. Ele diz, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. E o que ele vai dizer? No mundo, esse no mundo aqui é o quê? Nessa nossa vida, essa vida terrena, esse tempo que nós estamos vivendo aqui na terra, no mundo, passais por aflições. Mas ele manda a gente chorar debaixo da cama. Como é que esse versículo termina? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus está dizendo para mim e para você que o problema viria, que a situação adversa viria, que o dia mau viria. Mas ele mandou que tivéssemos bom ânimo. Em outras palavras, eu posso entender aqui que ele está dizendo que mandou a gente enfrentar o problema e não fugir do problema. Nós precisamos enfrentar os problemas, queridos, porque Deus é poderoso para nos dar vitória sobre eles. E é isso que você precisa nessa noite colocar dentro do seu coração. Essa é a visão diferente do problema que eu quero trazer para essa igreja aqui em Porto Velho. O problema existe, a adversidade vai se levantar, a situação difícil, ela vai existir em um determinado momento da sua vida, mas você deve enfrentá-lo. Você deve enfrentá-lo e vencê-lo em nome de Jesus. E aí a sua vida dará testemunho do poder de Deus. Eu não combinei nada aqui, mas o louvor estava cantando isso, de um Deus de milagres, de um Deus que é poderoso, de um Deus que faz maravilhas. Ele pode. Ele criou tudo onde não havia nada, Ele pode. Você precisa sair daqui nessa noite com esse entendimento, o seu Deus pode. Diga, o meu Deus pode. Eu vou enfrentar essa adversidade e vou vencer em nome de Jesus. Em frente, crendo que o Todo-Poderoso dá a vitória que você precisa. Em frente. Abra sua Bíblia em Provérbios 24, versículo 10. Livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Eu recebi essa palavra, essa revelação, através da vida do meu pastor Leonardo Silva, lá no Rio de Janeiro. E nós não vamos trocar a palavra aqui, a gente só vai raciocinar. O que diz Provérbios 24, 10? Se te mostras fraco no dia da angústia, o que vai acontecer? A tua força será pequena. Agindo pela lógica, eu posso trocar essas duas palavrinhas aqui. Eu posso dizer a mesma coisa, só que trocando duas palavras. E eu vou trocar da seguinte forma: se te mostras forte no dia da angústia, a tua força será como? Aleluia. Se quando eu me mostro fraco no dia da adversidade, se quando eu me mostro abatido, desanimado, se eu quero fugir no dia da angústia, a minha força é pequena. E com força pequena você vence? Não. Mas ao contrário, se eu me mostro forte, se eu me mostro crendo, se eu me mostro com fé, no dia que uma adversidade se levanta, diante de um mal, diante de uma enfermidade, diante de um problema, se eu me mostro forte, como é que eu me mostro forte? Crendo na palavra do meu Deus, porque Ele é poderoso para fazer. Se eu me mostro forte, como vai ser a minha força? A minha força será grande. Querido, se mostre forte em Deus no dia da batalha. Ele te dá força para lutar e vencer. Daqui a alguns minutos nós vamos fazer uma oração forte.
e você vai guerrear crendo nessa palavra. Você vai enfrentar o mal, enfrentar o inimigo, enfrentar a adversidade, enfrentar uma situação que tenha se levantado sobre a tua vida. Eu não conheço você, mas eu creio que se Deus colocou você aqui hoje, nessa noite, é porque Ele quer agir na sua vida, amém? Até porque a coragem, ela é provada onde está tudo calmo, sim ou não? A coragem é provada na guerra. Quando está tudo calmo, como é que você vai saber se você é corajoso? Não tem como saber. É no momento da adversidade que você mostra que você confia em Deus. É no momento da angústia que você mostra a tua fé. É nessa hora que a tua fé é provada. É nessa hora que a tua fé é testada. E a gente tem que passar no teste. Diga isso para esse irmão. Irmão, você tem que passar no teste. Fala para ele. Você tem que passar no teste. Você tem que passar no teste. Enfrente o problema, enfrente a adversidade, crendo que o teu Deus é poderoso para te fazer vencedor em todas as áreas da sua vida, em todas. Em qualquer área que o inimigo estiver se levantando contra você, creia que o teu Deus é o Senhor de todas as batalhas. E nele, com a armadura dele, como foi pregado ali em Efésios 6, você vence em nome de Jesus. Nós estamos aprendendo aqui então nessa noite que toda dificuldade é oportunidade para vencer. Você pode repetir isso comigo? Diga: toda dificuldade é oportunidade para eu vencer. Vocês prestaram atenção no que vocês disseram? Toda dificuldade Deus vai fazer se você crer numa oportunidade para que você saia vitorioso. E quem vai ser glorificado? O nome do Deus que você serve, porque esse nome tem todo o poder. E é por isso que a partir de hoje você não pensa mais em fugir, você enfrenta a adversidade, porque você sabe que no final o nome do Deus que você serve será glorificado. Isso será para a glória dele. Há uma passagem na Bíblia que eu quero destacar aqui, que nos ensina muito, que é a passagem de Davi, a história de Davi. Eu creio que a maioria de vocês já conhece. 1 Samuel, capítulo 17. Esse jovem tem muito a nos ensinar. 1 Samuel 17. A Bíblia tem como título o desafio de Golias. A Bíblia diz aqui de uma guerra que aconteceu entre os filisteus e o povo de Israel. A Bíblia fala que de um lado do monte estavam os filisteus e do outro lado do monte o exército de Israel. Entre os montes havia um vale e aquela peleja durou algum tempo. Nós vamos ler a partir do versículo 4. 1 Samuel, capítulo 17, verso 4. E a Bíblia diz: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Isso significa quase 3 metros de altura, 2,75 metros mais ou menos, era grande. Verso 5, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim.
Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, o que eles fizeram? Espantaram-se e temeram muito. A Bíblia diz aqui então que Golias descia até o vale e ele afrontava o povo de Israel. Aqui no verso 8 diz isso claramente, no verso 9 diz isso e também no verso 10. Ele mesmo usa a palavra afronta. No verso 10 ele diz: hoje afronto as tropas de Israel. Golias era a adversidade de Israel. Golias era o problema de Israel. E o que Israel fazia, o que o exército de Israel fazia, juntamente com o rei Saul, verso 11, quando Golias afrontava, a Bíblia diz que o exército de Israel e o rei Saul se espantavam e temiam. O verso 16 mostra para mim e para você quanto tempo durou essa afronta. Vá até o verso 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por quanto tempo? 40 dias. Eu posso dizer que foram exatamente 80 afrontas, porque durante 40 dias, aquele gigante descia quantas vezes? De manhã e de tarde. Por 80 vezes, Saul e o exército de Israel foi envergonhado. E por que eles foram envergonhados? Porque a Bíblia nos disse aqui no verso 11, eles se espantaram, eles tiveram medo, eles temeram o problema. Eles provavelmente queriam fugir dali. E aí a gente entende mais uma vez porque fugir do problema não resolve o problema. Essa peleja durou quantos dias? 40 dias. 40 dias não foi suficiente para que Golias dissesse assim: poxa, ninguém me enfrentou, estou arrumando aqui a minha mala, estou indo embora. Não, ele ficou ali 40 dias afrontando o povo de Deus. Ele ficou ali 40 dias afrontando o rei de Israel. E o povo de Deus, esse exército, vergonhosamente temeu. Só que essa peleja realmente só durou 40 dias. Porque essa afronta continua até que aparece alguém nessa história. Quem vai aparecer nessa história, irmão? É Davi. Até que Davi aparece nessa história. E Davi chega com uma visão diferente. Diga isso, Davi chega com uma visão diferente. A Bíblia diz aqui, 1 Samuel 17, a partir do verso 17. Disse Jessé a Davi seu filho: leva, peço-te para os teus irmãos, um efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás os teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles, e todos os homens de Israel, estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como Jessé, seu pai, lhe ordenara. E chegou ao acampamento, quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira.
Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha e, chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E quem ouviu as palavras de Golias agora? Davi. Olhe para cá. A Bíblia diz que Golias repetiu as mesmas palavras, ou seja, Golias, mais uma vez, levou até o povo a afronta que ele tinha feito nos versos 8, 9 e 10, onde ele falava: quem pode guerrear comigo? Os versos 8, 9 e 10 foi afronta. Hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem. E ali ele ficou afrontando. E o que acontecia com Saul e o exército? Espantava e temia quando ouvia a afronta. Só que agora a gente percebeu aqui que Davi chegou na história. E Davi chegou com uma visão diferente. E a Bíblia diz para mim e para você no verso 23 que o Golias repetiu toda aquela afronta. Só que a Bíblia diz aqui: e Davi ouviu. E olha a resposta de Davi no verso 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Olhe para cá, visão diferente do problema. O Golias, por um acaso, deixou de ter 2,75 metros? O Golias, por um acaso, virou um anão? Golias estava lá com as mesmas medidas, com o mesmo capacete, com a mesma armadura, com a mesma afronta. Só que Davi ouviu aquelas palavras e, ao invés de se espantar, ao invés de temer, ele disse: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de um Deus que é vivo? Em toda essa peleja, foi a primeira vez que alguém se lembrou do nome do Senhor. Davi tinha uma visão diferente. Até que essas palavras de Davi chegaram no ouvido do rei Saul. E Saul mandou chamar aquele menino. Versículo 31. 1 Samuel 17:31, acompanhe comigo. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul, olha o discurso de Davi, irmão: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: Davi, contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. E respondeu Davi a Saul: o teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. E então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo.
Olhe para cá. Saul não queria deixar que Davi pelejasse contra Golias. Eu até tento me colocar, irmãos, no lugar de Saul, porque aquilo ali seria praticamente o quê? Aos olhos humanos, um suicídio. A Bíblia diz que Davi era um jovem, um menino franzino. Golias com quase 3 metros de altura. É claro que aos olhos humanos, e era assim que Saul estava vendo toda aquela peleja, porque ele estava temendo e sequer estava lembrando do nome do Senhor. Ele disse: Davi, você está louco? Não, meu filho, contra o filisteu você não pode pelejar. Ele é guerreiro desde jovem. Você pastoreia as ovelhas do seu pai, olha o seu tamanho. Fica quietinho, volta para o seu lugar. Continua lá cuidando do lanchinho dos seus irmãos. Você não pode, meu querido, pelejar contra ele. E aí qual foi a resposta de Davi? Davi trouxe à memória todas as batalhas que ele venceu anteriormente. E ele disse: eu já matei um leão, eu já rasguei um urso. O que é esse incircunciso filisteu? Queridos, às vezes nós reclamamos de situações que surgem, mas eu creio que o urso e o leão foi experiência na vida de Davi, porque Deus sabia que ia chegar o dia que o Golias ia estar na frente dele. Cada batalha que você vence, cada batalha, querido, é crescimento para a tua vida. Guarde isso dentro do teu coração. Cada batalha é crescimento para você, é para você ficar mais forte, é para que você dê testemunho do Deus poderoso que você serve. Davi usou essas experiências adversas, onde ele venceu, para convencer Saul, e Saul então pôde dizer a ele: vai-te e o Senhor seja contigo. Davi só ficou conhecido depois de matar Golias. Antes de matar Golias, você viu aqui nos versos anteriores, Davi apenas levava o lanchinho para as batalhas. Preste atenção nisso, irmão. Davi era um desconhecido. A função de Davi era levar o lanche quando os irmãos mais velhos, na verdade 3 irmãos mais velhos, é que faziam parte do exército de Israel. A função dele era levar o lanche. O pai falava: Davi, leva o lanche para a batalha. Ele só ficou conhecido depois que ele matou Golias. Golias foi a oportunidade de Davi. Após matar Golias, Davi foi aclamado pelo povo, e algum tempo depois, a Bíblia diz que ele foi posto por Deus como rei em Israel. Mas ele não fugiu do urso, ele não fugiu do leão, ele enfrentou. Não fuja, enfrente. Toda a adversidade é oportunidade para que você se torne muito mais do que vencedor, amém? Toda dificuldade é oportunidade para a tua vitória. Nós vamos orar, nós vamos clamar aqui, nós vamos colocar esse inimigo por terra hoje. E esse inimigo, essa afronta, essa enfermidade, esse vício, eu não sei aquilo que tem acontecido na tua vida ou na vida da tua família, você vai vencer hoje. E você vai vencer em nome de Jesus. Davi, quando foi pelejar contra Golias, ele diz: eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Hoje você tem o nome de Jesus. Esse nome é poderoso, esse nome é contigo. E eu termino aqui essa mensagem no versículo 44, acompanhe comigo. Versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi, achando que ia convencer Davi ao contrário. Olha o que o Golias disse para ele: olha, vem a mim, Davi, vem, e eu darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu:
tu vens contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, aleluia, e Ele vos entregará nas nossas mãos. E o verso 49 conclui para nós dizendo: Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Irmão, a tua dificuldade, o teu problema é uma oportunidade para você se tornar um vencedor nessa noite. Eu não conheço você, eu não conheço a sua história, eu não sei como é a sua vida, eu não sei qual é o mal, qual é o inimigo, qual é a adversidade que tem afrontado você. Mas hoje, se você crer no Deus poderoso, Ele cai por terra hoje. Eu quero convidar você a se colocar de pé em nome de Jesus. Assim como Davi disse no versículo 46, hoje mesmo. É hoje, não é amanhã. Diga isso para esse querido que está do seu lado. Fala para ele assim: não é amanhã, é hoje. Diga para o da esquerda: não é amanhã. Entenda isso, não é amanhã, é hoje. É hoje. Davi disse: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. E naquele mesmo dia, o gigante de 3 metros de altura praticamente caiu com o rosto em terra. E Davi, com a espada, cortou a cabeça do gigante. É hoje, irmão. Hoje você aprendeu nessa noite que o problema, a adversidade, a dificuldade é a oportunidade para que você se torne um vencedor em Deus em todas as batalhas. Nós vamos clamar. Eu vou orar aqui juntamente com o meu esposo, que também é um homem de Deus, e nós não estamos pisando nessa igreja em vão. O nosso Deus não faz nada em vão, o nosso Deus é um Deus de propósito. Nós vamos unir a nossa fé com a sua fé, nós vamos guerrear, e você vai falar o nome desse inimigo, o nome desse mal, e ele vai cair por terra hoje, e você vai testemunhar hoje para a glória de Deus, amém? Feche os seus olhos aí onde você estiver. É momento de batalha. Você que tem lutado contra um vício de um familiar, você que tem lutado com a salvação do teu marido, da tua esposa, lute, diga: o meu marido é salvo hoje, ou o meu filho é liberto hoje, a minha filha sai da prostituição hoje. É hoje, porque o nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso. É hoje que nós cremos que Ele guerreou a nossa guerra, e todo mal caiu por terra. E diga: eu creio. Diga mais forte: eu creio. Diga: eu creio, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aplauda ao poderoso. Deus poderoso. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Ele pode. Aleluia. Eu quero recolher aqui, irmãos, pelo menos 10 testemunhos nessa noite. Se você ficou curado hoje,
de alguma enfermidade, de tristeza, de opressão maligna, depressão. Quem foi curado hoje? Eu creio que todos tiveram hoje a sua bênção alcançada. Só que alguns, um grupo, vai começar a ouvir a partir de amanhã. Mas há um grupo aqui que já vai contar hoje para mim, que aconteceu aqui agora. Mas eu creio, entenda a diferença. Há pelo menos 10 pessoas aqui que vão testemunhar agora. Mas todos vocês vão sair daqui crendo que a tua bênção foi selada hoje. Diga, minha bênção foi selada hoje. Eu não vou estar mais aqui, não sei quando eu volto, mas você vai testemunhar para o líder dessa igreja, para o teu pastor. Você vai subir nesse altar e vai testemunhar para ele, porque hoje a tua bênção foi selada e ela vai se manifestar em nome de Jesus, amém? Quem são as 10 pessoas que hoje vão contar agora aqui para mim? Bandeira azul. Boa noite, meu nome é Andréia, né? Minha xará. Então, pastor, eu cheguei aqui com uma opressão, né, no peito, assim, no espírito. Cheguei também com uma dor de cabeça enorme, desse lado aqui, assim, na fronte, né? E agora, na hora da oração aí, né, colocando o mal para correr, para ir embora, né, em nome de Jesus, foi embora mesmo. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Ele é poderoso. Segunda pessoa, bandeira vermelha. Eu estava com 2 veias entupidas no meu coração. Aqui está o laudo médico, tá? Agora, para a honra e glória do meu Senhor Jesus, eu tenho certeza que eu estou curada. Porque é aquela assim, a fadiga que dá no coração, você não tem condições de respirar normal. Agora eu estou maravilhosamente curada. Glória graças a Deus. a Deus. A senhora vai fazer outro exame desse e o diabo vai engolir esse daí. A senhora vai fazer um outro exame e vai esfregar o exame da tua cura na cara do diabo. Amém, irmã? Amém. Glória a Deus. Terceira pessoa, bandeira azul. Boa noite, meu nome é Laura. Eu estava com esses dias muito nervosismo, estava com o coração oprimido, e hoje com essa oração acabou. Foi tudo embora. Dá um sorriso aí. Glória a Deus, amém. Amém. Opressão foi embora em nome de Jesus. Opressão maligna não é para o povo de Deus. Quarta pessoa, bandeira vermelha. Boa noite, Jonathan. Amém. Sentindo uma opressão, tristeza, dor na cabeça. Foi tudo embora. Depois da oração passou. Foi embora. Glória a Deus poderoso. Aplaudem, irmãos. Ele caiu por terra, foi hoje. É o poder de Deus, aleluia. Deus de milagres, Deus de maravilhas. Quinta pessoa, bandeira azul. Boa noite, meu nome é Ruth. Eu estava 3 dias doente, né? Não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu estava sentindo muita dor, aí eu descobri que era infecção urinária que eu estava tendo, né? Aí eu peguei e falei, hoje eu vou para a igreja e vou buscar minha bênção. E fiz uma oração com toda a fé e eu estava testando para ver se eu tinha. E acabou, sumiu toda a dor. Glória a Deus. Não conseguia nem sentar. Agora até sentei para ver e saiu toda a dor. Glória a Deus. Deus seja louvado aqui, amém? Isso, aplauda Ele. Faltam mais 5 pessoas. É testemunho. Levanta a mão bem alto. Galeria. Galeria, tem galeria. Testemunha que eu tenho que dar é um neto meu que estava desenganado do médico, com o pulmão funcionando só 25%. Eu vim aqui, mandei um pastor urgir uma camisa para mim, levei para ele no hospital, ele estava já desenganado, e na hora que ele vestiu a camisa, os médicos mudaram a ideia com ele na hora, não levou 1 hora, e levaram ele para a UTI. Quando foi no outro dia, ele teve uma recuperação que nem o médico queria acreditar o que estava acontecendo. Ele respirava bem, as batidas do coração normalmente, e ele falou para minha filha, eu não sei o que acontece, mas alguma coisa boa está acontecendo com ele. E para a honra e glória do Senhor, hoje ele está aqui comigo, são perfeitos, sem nenhum sinal no pulmão, limpo, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aplauda, irmãos. O Senhor é digno. Glória a Deus. Outro galeria. Graça e paz. Amém. Meu nome é Alba e eu estava há 6 meses fazendo tratamento de enxaqueca, né? E hoje eu estava com muita dor, cheguei aqui, né? Eu já estou com tratamento no neuro,
Mas eu creio que não vai ter preciso eu tomar 6 meses, né, esses remédios de enxaqueca, né, que me deixa tonta, me deixa indebilitada de trabalhar. Mas eu estou fé em Deus que eu já estou curada pelo Senhor Jesus. Com certeza, irmã, você vai sair daqui com a tua bênção, você vai ligar para o neuro e falar: olha, não vou mais voltar aí, médico. Porque o Senhor Jesus me curou, o médico dos médicos, amém? Amém, Jesus. Sai daqui com a tua bênção. Diga assim: irmã, foi hoje. Foi hoje. Que eu tomei posse. Que eu tomei posse. Da minha cura. Da minha cura. Oh, aleluia. Aplaudam ao Senhor. Mais 3 pessoas. Levanta sua mão, irmão. Você que veio realmente com uma tristeza, com uma opressão, ou você que tinha um caroço, aí apalpa aí onde tinha uma enfermidade, um caroço, um nódulo. 8ª. Meu nome é Edson. Eu confesso que cheguei aqui, me ajoelhei para orar, mas triste, com a tristeza no meu coração. E após essa palavra, tudo desapareceu. Eu estou alegre, senti a presença do meu Deus. Glória a Deus. Do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aplauda Ele. Ele nos livra de tudo que é mal, aleluia. Mais 2 pessoas, já tem ali a bandeira ali e depois termina aqui da bandeira azul. Bandeira vermelha. Boa noite para todos. Amém. Eu agradeço também por estar aqui hoje à noite. Glória a Deus. Eu tinha acabado de sair do médico hoje à tarde. Aí eu conversei com meu marido, que a doutora tinha passado 6 cartelas de remédio para mim tomar. Porque eu vinha sentindo muita dor nos meus seios. Aí ele foi, me examinou, ele falou que tinha um nódulo. Aí ele falou que era para me ter muito cuidado porque estava crescendo. Aí ela pegou e passou esses remédios para mim tomar. Aí quando foi mais 6h30, ele falou: eu vou para a igreja, vamos? Falei: vamos. Aí agora eu não estou sentindo mais o nódulo nos meus seios. Oh, glória! Fala assim, irmã, foi hoje. É hoje. Foi hoje. Foi hoje. Diga: minha cura. Que a minha cura foi hoje. Foi hoje. Você vai fazer outro exame aí e o Deus poderoso vai mostrar para você que não tem mais nada aí, porque a obra e o poder é dele. Amém? Amém. Glória o remédio a Deus. vai ficar lá, que ela me deu 6 cartelas de remédio para tomar. Você vai fazer o exame e você vai provar que Deus é Deus. Amém. Porque recebo. é a palavra dele que opera. Amém? A palavra dele é viva, é eficaz. E a Bíblia diz que ela não volta vazia. Amém. Amém. Glória a Deus. A 10ª pessoa, boa noite. Pastora, eu estava passando por um problema muito difícil. A minha irmã fez um exame dos mamas, aí o médico falou que estava com câncer, vai ser transferida para Teresina, de Brasília a Teresina, para fazer um tratamento. Então eu estava me sentindo uma pessoa muito fraca, sem força para lutar, abatida, chorando ontem no coral, não consegui louvar o Senhor, não consegui ensaiar. E depois da oração, eu estou preparada para tudo. O Senhor te revestiu de ânimo. E eu creio. Glória a Deus. Minha irmã, pela minha fé. Glória a Deus. E que o Deus te operou, tanto na minha vida, para ter essa coragem que Ele me deu, essa força de lutar junto com eles. Ela também já está curada. Glória a Deus. Amém. Aplaudam ao Senhor bem forte. Oh, glória! Mais forte!